Com um biológico de R$ 1,45, eu coloquei 6 sacos de soja no meu bolso. O inseticida e o fungicida são um dos maiores custos que os agricultores têm na lavoura. E se inseticida e fungicida resolver esses problemas, por que todo ano os agricultores estão aumentando as aplicações? Teria que diminuir, não aumentar. E aí você vai nos eventos dos especialistas e eles falam para você: agora tem que aplicar carboxamida no V0, na primeira aplicação da soja. Nem a soja nasceu, você já está aplicando o fungicida mais caro e mais moderno que tem no mercado. Moderno, entre aspas, né? E hoje eu vou te mostrar como é possível você reduzir pragas e doenças, ou seja, inseticida e fungicida você vai reduzir com um baixo custo. Aqui na fazenda, quando a gente começou todos esses trabalhos com biológico, com biofertilizante, com planta de cobertura, antes a gente fazia 8 aplicações de inseticida na soja, 4 a 5 aplicações, dependendo da variedade de soja, a gente aplicava de fungicida. Então estamos falando aí de 14, 15 aplicações para a gente conseguir tirar uma soja, um milho. É muita coisa, é muito dinheiro. Então, a cada semana que passava, a gente estava entrando ou com inseticida, ou com fungicida, ou pior, os dois juntos. E aí hoje, o que está acontecendo? A gente está fazendo, para tirar a soja, por exemplo, a gente faz uma aplicação de fungicida, uma de inseticida, quando precisa. Tem talhões que a gente tira sem nada. Tem talhões que eu preciso fazer 2 aplicações de inseticida? Tem. Essa é a grande chave do cofre. A gente consegue ir trabalhando de forma que, caso precise, o químico volta a ser uma ferramenta, mas não que ele tenha que ser obrigatório para conseguir produzir. Essa é a grande diferença. Eu não fico 100% na mão das indústrias. A gente, com essas ferramentas a mais que a gente introduziu, de baixíssimo custo, então a gente reduz o custo, porque ele é muito mais barato que o inseticida e fungicida, e ele faz com que você reduza o número de pragas e doenças na soja, no milho, no algodão, nos citros, no café. Hoje eu tenho alunos do NVA, do nosso método, da nossa comunidade, de todas as culturas. Desde moringa, caju, cacau, cana, café, goiaba, hortifruti, pastagem, soja, milho, tudo que vocês imaginarem ao redor do Brasil inteiro, os agricultores estão conseguindo reduzir inseticida, fungicida e fertilizante. Não existe uma bala de prata, um produto, um negócio que você faça, não, só funciona desse jeito. Tem diversas maneiras para você chegar no mesmo resultado. Por exemplo, você pode ser especialista em micro-organismos isolados, assim como alguns produtores do Goiás fazem. Eles multiplicam muito bem multiplicado alguns micro-organismos isolados, como tricoderma, bovéria, metarrhizo, isária, bacilos, pseudomonas, que são esses que vocês compram, só que eles multiplicam na fazenda. Esse é um formato, né? Só que você está falando de 1, 2, 3 micro-organismos. Existem os produtos que são múltiplos micro-organismos, que são os fermentados. Aí você entra nos bocashi, no EM, nos biofertilizantes. Outras formas que tem para fazer são as caudas focáustica, bordaleza. Então, isso é um conjunto de manejos que você pode usar como ferramenta. E aqui na fazenda a gente usa como carro-chefe, a gente usa todas essas técnicas. Usa isolado, usa caudas e a gente usa biofertilizante. O biofertilizante é o meu grande coringa, que nada mais é do que um biológico com milhares de isolados. É como se você pegasse todos os isolados que a indústria faz em pacote e vende para você, eu faço no biofertilizante com baixo custo e muito mais micro-organismos do que a indústria vende. E se eu fosse você, eu assistiria esse vídeo até o final, porque você e sua família podem ganhar muito dinheiro com isso. Quando a gente começou a fazer os biofertilizantes aqui na fazenda, a gente tinha muito medo de várias coisas. A primeira coisa que a gente tinha mais medo era contaminante. Ah, mas eu estou multiplicando a céu aberto, estou multiplicando dentro do barracão, eu vou ter... E a gente, quando a gente multiplica isolado, a gente tem todos os cuidados de ter aquele micro-organismo isolado, de não ter contaminante, né? Então, esse era o primeiro medo. Só que, quando a gente começou a fazer as análises, que a gente tinha segurança do que a gente estava multiplicando, e se tinha contaminantes ou não, a gente viu que eles estavam completamente suprimidos, né? Então, dentro de um biofertilizante, por exemplo, existem várias curvas de crescimento de micro-organismos e eles liberam alguns antibióticos e acidificam esse ambiente, fazendo com que os patógenos não consigam sobreviver. E a partir disso, tem várias curvas de crescimento de micro-organismos benéficos, como tricoderma, bovéria, a gente já encontrou azospirilo, já encontrou bacilos subtilis, em muita quantidade, 10 a 10ª, 10 a 11, é um teor muito alto de micro-organismos benéficos e eles suprimem esse ambiente, né? Tanto é que se você chegar perto de um biofertilizante, ele tem um cheiro de fermentado, tem um cheiro daquele cheiro de fermentação acontecendo, não tem mosca. Então isso são indicadores de que o nosso produto ele é um bom produto, principalmente por conta das análises que você pode fazer de metagenia, pode fazer análise de placas, de PCR, tem várias análises que você podem fazer para ter a segurança de que isso não está sendo levado para a lavoura, os patógenos.
E depois, meu amigo, que você começar a trabalhar com esse tipo de produto, você vai ver o resultado no próprio campo. Esse era um medo que a gente tinha. Aí o que a gente fez? Começamos pequeno. A gente começou com um talhão de 50 hectares, vamos para 100, 200. Hoje a gente faz em 3.000 hectares aqui nessa fazenda em específico. E hoje a gente reduz inseticida, fungicida, graças à ação que o biofertilizante tem. Outro medo que a gente tinha era de, por exemplo, eu aplico o biofertilizante e de repente eu tenho um prejuízo econômico, né? Isso não acontece de maneira nenhuma. Primeiro, você vai fazer um acompanhamento dessa sua lavoura, né? Você aplica e vai entender o que está acontecendo, se tem praga, se tem doença, como que está o índice de praga e doença na sua plantação. Caso você tenha uma incidência maior de algum inseto comendo a sua planta, é claro que você pode aplicar o biofertilizante. Você está reconstruindo esse ambiente, é um momento de transição. E a própria agricultura sempre vai ser um ambiente de desequilíbrio. Era floresta, você colocou uma raiz, então em algum momento ou outro vai acontecer essa flutuação e é aí que você lança a mão de usar os químicos. Não tem problema você utilizar os dois juntos, biofertilizante e químico. Essas são ferramentas que andam juntas. Acontece que com o uso do biofertilizante, o contínuo uso dele, você vai melhorando esse ambiente, fazendo com que a própria microbiota do biofertilizante, que a gente traz lá da mata nativa, ela recomponha esse ambiente e faça a proteção natural do seu solo e da sua planta. E aí, por exemplo, como a gente começou pequeno, a gente não teve medo conforme a gente via as evoluções das coisas acontecendo. A gente estava vendo as coisas acontecer. Então, começamos pequenininho, com caixas menores, e aí a gente foi aplicando, foi vendo o resultado, aumentando a área, vendo o resultado. Até que então a gente resolveu investir na nossa piscina, resolveu investir num oxigenador de ar mais potente, caminhão para colocar biofertilizante lá dentro e aplicar durante o dia todo. Então foram investimentos e passos seguros que a gente veio dando conforme a gente tinha resultado. Tudo isso se pagou nas primeiras safras, porque você imagina quanto custa hoje uma aplicação de um Fox, de um Blavit, de um Belian, que são produtos premium, caros, né? São carboxamidas, são proticonazóis, que são produtos mais caros. Quanto custa isso? Custa R$130 o hectare, 140. Se você colocar um mancozeb, vai para 150, 160 reais por hectare. Multiplica isso por 3.000 hectares, você vai ver quanto custa isso. Se você conseguir reduzir uma aplicação, já se pagou todo o equipamento, sobrou dinheiro e o equipamento vai ficar aí para você por muitos anos. Hoje a gente tem essa piscina aí desde 2020, né? Já são 5 safras. Safrinha, são 10 safras a gente utilizando o mesmo equipamento. Então, o custo que eu tive, por exemplo, de montar uma caixa para 3.000 hectares, com tudo, com oxigenador, com tudo, foi em torno de 40 mil reais. Ficou muito barato. A estrutura, custo-benefício que ela me entregou foi muito pequeno do valor que eu tive que colocar. E o retorno foi muito alto. Quando a gente começou a multiplicar micro-organismos aqui na fazenda, a gente começou com os isolados, né? Então a gente começou, pegamos uma empresa, na época, em 2018 para 2019, a gente começou a multiplicar Bacillus subtilis, tricoderma, esses micro-organismos que o pessoal vende por aí, só que aqui na fazenda. Naquela época a gente não tinha conhecimento nenhum, ficava fedendo a fazenda, ficava com cheiro de podre, a gente não tinha conhecimento. Muitas vezes você ia fazer análise, dava contaminante no sentido de que eu estava alimentando outros micro-organismos que eu não queria e não aqueles que eu queria, que era o meu alvo, que era o meu Bacillus subtilis, o meu tricoderma ou a minha Beauveria. E aí a gente começou a ver, falando, tem coisa errada aqui, não está dando certo, tal, trocamos de empresa. Aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e a gente já foi para o método da americana Elaine Hingan, que aí a gente fazia uma compostagem longa e aí literalmente eu pegava esse composto e fazia um chá. Então a gente tem um equipamento ali que fazia a extração, olha que coisa mais maluca, da biologia que estava dentro da compostagem, né? Uma compostagem longa. Então eu olhava no microscópio, olhava toda a cadeia de micro-organismos acontecendo e operacionalmente falando, é muito complexo eu fazer isso aí. Imagina eu fazer para 9.000 hectares, a gente planta 9.000 hectares, essa fazenda tem 3.000. Imagina eu fazer chá para 3.000 hectares e várias aplicações ao longo do ciclo, né? Quanto de compostagem não teria que ter, quanta mão de obra a gente não tem que ter, e isso me dificultou para eu seguir com esse processo. Hoje eu uso o Soil Food Web da Elaine Hingan para fazer tratamento de semente. Então eu faço uma compostagem longa, faço a extração e trato as minhas sementes. Esse é assunto para outro vídeo. Até que a gente chegou no tal do biofertilizante, que é o que a gente usa hoje e está muito feliz com ele. Então assim como a Elaine Hingan trouxe a compostagem longa, o Soil Food Web, o chá de composto, né, trazendo esse conceito para nós aqui, que eu estudei todas essas técnicas, eu estudei Tomita, Jadan, Dr. Vinagre, todos eles também tinham biofertilizantes. Então a gente fez adaptações de cada um desses autores, que são de grande importância para o Brasil e para o mundo, com relação ao tema biofertilizante, e fiz
o nosso Bio-NVA, que a gente tem uma adaptação desses conceitos todos de fermentações, de solo de mata e algumas receitas como farelo de milho, farelo de trigo, melaço, o carvão. A gente adiciona ingredientes para essa microbiota se alimentar e fazer essa fermentação para nós. E a gente replica tudo isso na nossa lavoura, na nossa soja, no nosso milho, para a gente reduzir inseticida e fungicida, que é o principal foco desse produto. E se esse assunto está sendo importante para você e para sua família, já curte esse vídeo aqui para nós. Essa aqui, por exemplo, era a estrutura que eu fazia o Soy Food Web, a extração do chá de composto, né? Então a gente montou toda uma estrutura, aqui entra a água, aí eu injetava o ar por baixo e fazia a extração do chá de composto. Pegava minha compostagem, colocava num saco, num sachêzão e jogava aqui para dentro e a gente oxigenava isso aqui para extrair essa biologia. Funciona? Funciona. Né? A gente consegue biologia? Consegue. Assim como eu falei, você tem vários métodos para chegar num objetivo final, que é a redução de inseticida e fungicida. Esse é um. O biofertilizante é outro. Né? Os isolados é outro. Planta de cobertura é outra. Compostagem é outra. Então tem várias formas de você chegar no mesmo objetivo. E nesse tanque aqui, ó, o que a gente usou para a gente fazer essa receita? A gente utilizou basicamente melaço, colocou farelo de milho, farelo de soja, carvão, a gente utilizou farinha de camarão e farinha de carne e osso. Então são alimentos, né? Tanto carboidratos, alimentos gordurosos. A gente utilizou um pouco aqui também de hidrolisado de peixe, que é completo, tem proteína, tem carboidrato, tem gorduras. E cada material que a gente coloca aqui dentro, ele tem uma função para micro-organismo se alimentar. Né? Então está acontecendo... esqueci de falar o mais importante, o solo de mata. A gente vai lá na mata nativa, coleta o solo ali 5 centímetros mais ou menos, raspa esses 5 primeiros centímetros, coloca em sacos e joga aqui dentro. Eles vão ser a nossa maior fonte de micro-organismos que a gente pode ter e as melhores possíveis, porque é aqui da minha região. Estão adaptados, há milhares de anos eles estão ali, morrendo, se desenvolvendo, se adaptando nesse ambiente. E é isso que a gente faz, a gente pega da mata, joga no fermentado, dá comida para eles e a gente aplica isso pulverizando, principalmente para competir com nematóide, com cercóspora, com oídio, com percevejo, com cigarrinha, com o greening, com a broca de café. São várias doenças e pragas e doenças que a gente consegue reduzir por conta da ação do biofertilizante. Então, o grande segredo dele é que, além dele competir por espaço e comida com esses micro-organismos, muitos deles vão se alimentar do seu percevejo, da cigarrinha, ou de alguma doença, de uma antracnose, cercóspora, vão se alimentar dessas pragas e doenças. Então tem competição de espaço e comida e tem alimentação desses micro-organismos. E tem outro fator, eles liberam alguns antibióticos nesse ambiente para se proteger, inclusive, e aí você não tem uma proliferação das pragas e das doenças. Então tem 3 efeitos em um produto que a gente se chama de biofertilizante. Esse aqui é o nosso motor aerador e eu gosto de deixar ele numa altura elevada, que a gente não tem um retorno de água, não corre o risco de retornar o líquido para o motor e danificar ele, né? A gente oxigena a nossa piscina hora sim, hora não. Então tem um timer ali, que qualquer um pode comprar, esses aparelhinhos que você põe na tomada e programa. Fala, quero que ligue a cada 1 hora e desligue 1 hora. Então, nesse momento a gente está na hora ligada. Daqui a pouco ele desliga e a gente tem um benefício nisso. A gente consegue micro-organismos que gostam de oxigênio. Os que não gostam de oxigênio vão fermentar também, vão acontecer ali, vão esporular e vão deixar esse ambiente também povoado com esse micro-organismo. E vão ter aqueles que gostam dos dois, né? Que são os facultativos. E o nosso solo é assim. Ele tem parte com menos oxigênio, ele tem parte com mais oxigênio, tem parte com um oxigênio, um teor intermediário, e é isso que a gente está propiciando nesse tipo de ambiente de multiplicação. E como que a gente aplica isso no campo? Como que é na prática? Então, a gente está aqui com a nossa piscina, aí eu venho com o meu caminhãozinho pipa aqui, encosto ele aqui, já faço uma filtragem, né? É importante a gente falar da filtragem. Então tem um esquema de filtro, eu pego 2 filtros de linha, igual de pulverizador, coloco em sequência, então eu faço 2 filtragens com 2 filtros, passa para o nosso tanque de água, coloco lá. A gente tem que aplicar, depende da época que a planta está. Por exemplo, o início de cultura a gente aplica em torno de 30 litros por hectare. E aí a gente dilui em água com mais 30 litros de água. Então fica 50% de produto e 50% de água. Tá?
E aí você calcula a sua vazão, você vai calcular o quanto seu pulverizador faz, mas você precisa dessa diluição lá dentro. Ah, passou um pouco mais de água, não tem problema. Você não pode passar o biofertilizante, ter mais biofertilizante que água no início da germinação da cultura. Culturas mais velhas, elas já suportam maiores concentrações. Então você pode colocar lá 60% de biofertilizante e 40% de água, ou 70% de biofertilizante e 30% de água. Daniel, como que eu sei essa diluição? No nosso curso do NVA, eu ensino o pessoal a usar um aparelhinho que chama condutivímetro. E ele mede quanto de sal tem aqui dentro, né? São sais, né? Esses alimentos que a gente coloca aqui, conforme tem diluição, ele libera sais, né? Íons, cargas. E essas cargas, em muita concentração, pode queimar a sua folha. Então a gente ensina o pessoal a usar o condutivímetro com segurança. Mas nessas diluições que eu falei para vocês, por experiência prática, vocês conseguem usar tranquilamente. Um fato importante que vocês precisam fazer, às vezes está com medo, eu estou com medo de usar o biofertilizante da Fito. São raros os casos que acontece isso, tá? Mas o que você vai fazer? Vai pegar uma bombinha costal, coloca a diluição que você quer, simula a vazão que você vai fazer, aplica na sua planta, aplicou, deu 1 dia, 2 dias, não aconteceu nada, faz isso na sua cultura principal, com o seu equipamento, faz isso para a sua lavoura comercial como um todo. A frequência que a gente utiliza o biofertilizante é basicamente a mesma frequência que vocês utilizam o químico. Você está entrando com o químico para você matar uma praga. O biofertilizante a gente vai entrar antes de acontecer esse índice alto de praga. Caso tenha praga, você consegue também, dependendo como está o seu ambiente, reduzir essa praga, tá? Mas você vai ficar de olho. Aplicou, vai lá conferir se matou, se aumentou, se o que era ovo virou ninfa, o que era ninfa virou adulto. Então você vai entender esse conceito. Mas basicamente, se você faz aplicações de inseticida uma vez por semana, a chance de você ter que fazer biofertilizante uma vez por semana é muito grande. Então você vai iniciando essa experimentação e vai fazendo essas aplicações conforme já você fazia o químico. Então você não precisa de mais equipamento para você poder utilizar o biofertilizante. Ele é uma ferramenta que vai melhorar o seu ambiente, vai fazer com que as pragas e as doenças diminuam. E a pressão que você vai ter é menor. Consequentemente, você faz menos inseticida, menos fungicida. Daniel, apareceu, estourou a praga. Aplica o inseticida junto com o biofertilizante e segue o processo. Depois vai entrar de novo com o biofertilizante e vai seguindo assim até o final da safra. E rapidamente você vai conseguir reduzir inseticida e fungicida. Isso aí, o pessoal sempre fala para mim, Daniel, mas isso aí demora demais. Isso aí não é muito demorado? Não. Os resultados acontecem já nas primeiras aplicações. Então, aproveitem esse conteúdo aqui, apliquem o biofertilizante, aprendam a fazer ele e apliquem ele na sua lavoura. E se você quer fazer parte da maior comunidade de agricultura do Brasil, que te ajuda a reduzir inseticida, fungicida e fertilizante e está ajudando milhares de famílias ao redor do Brasil, já clica aqui e se inscreve no nosso canal.